vamos considerar que x é a mais b, tá? Esse x aqui é a mais b, e esses três números, tanto a quanto o x e o b, são números naturais, e nós vamos calcular quanto que é x% de um número natural c, tá? Então, todo mundo é natural aqui, né? Então, é número inteiro positivo. E não nulo, né? Não coloquei, mas eu não vou considerar o zero aqui nesse caso. Vamos lá. X% de c é a mais b sobre c em vez de c. Observe que a única coisa que eu alterei daqui para cá é que o x eu escrevi como a mais b, isso está na hipótese aqui, ó. Tá bom? Então, eu posso simplesmente escrever tudo no numerador só, fica essa multiplicação aqui. E para achar daqui para cá, eu utilizei a distribuição da multiplicação em relação à adição. Foi isso que eu fiz aqui. Fica a vezes c mais b vezes c. Então, fica AC mais BC. O denominador eu estou mantendo é 100 o tempo todo, né? Então, aqui você pode fazer o inverso do que a gente faz com a adição de frações que tem o mesmo denominador. Aqui, daqui para cá, você faz exatamente isso. Você soma duas frações que têm o mesmo denominador. Agora, daqui para cá, você pode separar, né? Você tem um numerador, é uma soma aqui no numerador. Então, você separa isso em duas frações com esse denominador aqui. Então, você tem A sobre C, né? Mais BC sobre C, sobre 100, né? Falei errado, né? AC sobre 100 mais BC sobre 100. O que é isso? Você pode separar, né? A sobre 100 vezes C, mais B sobre 100 vezes C. Isso daqui é A% de C, mais B% de C. Então, está demonstrado, né? Está verificado aqui, né? Que, de fato, você pode fazer. Por isso que funcionou para o 15%, né? Eu pude separar justamente por causa disso. Só para ficar bem claro. Vamos lá. Não tem limite. 30% de 80. Então, o que você pode fazer? No que não tem limite, no sentido de que não funciona necessariamente só com 2, tá? Você pode pegar esse 30%, como está aqui, né? E você pode calcular do jeito tradicional, esse modelo aqui, que não está errado, não tem nenhum problema se você escolher esse modelo, é o que é descrito e que é garantido pela definição, tá? Pela definição é garantido esse modelo aqui, não tem nenhum problema, tá? Mas se você conhece outro modelo que você consegue fazer mais rápido, então não tem nenhum problema. Como, por exemplo, aqui, olha só, 30% pode ser escrito como 10%, mais 10%, mais 10%. Como a gente acabou de mostrar, como nós acabamos de ver, né, você pode fazer isso aqui. A soma disso é exatamente 30%. 10 mais 10 mais 10, né, 30%. Ou seja, como você sabe que 10% basta pegar o número e dividir por 10, então 80 dividido para 10 é 8. E isso para cada um deles. Ó. Então, você tem 8 mais 8 mais 8, que dá 24. Né? Ou seja, você não precisava fazer isso daqui. Se de cabeça mesmo, você pode fazer isso. Né? E bem mais rápido. Né? Claro que com um certo treino. Vamos lá. 70% de 80, você pode escrever como 50 mais 10 mais 10. É claro que a combinação que você vai utilizar aqui fica a seu critério. Né? Eu estou mostrando algumas combinações que você pode fazer. Você tem outras maneiras de escrever 70%. Você pode escrever, por exemplo, 25% mais 25% mais 20%. Fica a seu critério. Né? O que vai dar mais trabalho ou menos trabalho depende dessa sua escolha aí. Então, nós temos aqui 50% mais 10%. Né? Mais 10% aqui. Nós temos 70%. 50% é metade. Né? A metade de 40, aliás, metade de 80 é 40, 10% é 80 dividido por 10, que deu 8, e a mesma coisa para o outro 10 lá. Observe que deu exatamente, né, a soma deles, que no caso aqui dá 56. É basicamente isso. Né? 17%, olha só, 17% de 470. 17% pode ser escrito como 10%, mais 5%, mais 1%, mais 1%. Não tem limite, tá? Se fosse 20 porcentagens aqui, eu poderia utilizar. Não tem limite para isso não, está escrito aqui em cima, tá? Então, você pode calcular
10% de 470 é 47. A metade de 47 é o equivalente a 5%. O 1%, como a gente já viu, olha só, o 1% é o quê? Olha só, 47, a metade de 47 é o equivalente a 5%. Olha só, o 1%. O que você faz para chegar em 1%? Como a gente mostrou lá no começo, basta você pegar e dividir por 100. É 1%, né? Então você pega o número, divide por 100. Quem tem habilidade com divisão de potências de base 10, né, ou com múltiplos de 10, fica mais tranquilo para você movimentar aqui, porque você só mexe com vírgula, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do que você faz, né? Se é multiplicação ou divisão. Mas somar esses números aqui é muito mais tranquilo, tá? Porque depois você vai ter que multiplicar 17 por 470. Pode ser mais complicado, ou pode simplesmente dificultar um pouco mais, né? Demorar mais, talvez. Né? Então você faz simplesmente a soma disso, que dá 79,9. Beleza? Vamos expandir essa ideia. 25% de 70, 50% de 70, né? Como já fizemos. 50% de 70 é 70 sobre 2, que é 35. Então, 25% de 70 é metade de 35, que é 17,5. Será que vale para divisores diferentes de 2? Porque nós já vimos aqui que para divisores, aqui 25%, né? 50%, o dobro, 2 vezes mais, 25% a metade, ou seja, dividido por 2. Então, observe que ou o fator é 2 ou o divisor é 2. Será que vale para, por exemplo, você quer calcular 30%, para exemplificar. Então, ao invés de calcular 10 mais 10 mais 10, você calcula 10% uma vez. O restante disso, você faz a diferença para saber o que é 90%. E depois que você sabe o que é 90%, basta dividir isso por 3. É basicamente essa a ideia. Será que vale? Né? Será que você pode fazer? Vamos considerar os números naturais x, y e c, tais que x% de y é c. Tá? Nós vamos considerar isso aqui. Isso eu posso fazer porque os termos são genéricos. Então, se existe alguma coisa verdadeira nisso, né, eu não vou achar nenhum problema no posterior. Vamos lá. Temos o seguinte. Se é x% de y igual a c, então x sobre 100 vezes y é c, pela hipótese que eu assumi ali, né? Se dividirmos x% por um número natural b, nós temos o seguinte. x% é x sobre 100 e eu estou dividindo isso, né, por b, o que a gente assumiu. Então, x% dividido por b ainda é x% de y, mas agora estou dividindo por b, tá? Aqui o que nós vamos ter? X% sobre, x sobre 100 vezes 1 sobre b, porque a gente conservou aqui essa primeira fração, né? X sobre 100, e multiplicou isso pelo inverso da segunda. Já que eu tenho b sobre 1 aqui, eu posso escrever como 1 sobre b, sem nenhum problema e sem prejuízo também. O que é isso? 1 sobre b vezes x sobre 100 vezes y. O que é isso? Comutatividade, tá? A única coisa que eu utilizei aqui foi comutatividade. Observe que aqui, né, x sobre 100, observe aqui, x sobre 100 veio para cá, no lugar de 1 sobre b. Eu só inverti a posição dessas duas frações, por comutatividade, tá? Propriedade comutativa da multiplicação. E aí você escreve isso como sendo 1 sobre b, e o que é x% de y? Pela hipótese, né, x% de y é c. Então, esse produto aqui pode ser escrito como 1 sobre b vezes c, que é igual a c dividido por b, tá? Pela multiplicação dessas duas coisas aqui, né? Essa fração por esse número natural c, tá? Então, vale. Se você pega o valor da porcentagem aqui, né? Você pega aqui, quer calcular 50%. Aí você pega esse 50% e divide ele por 3, né? Então, esse 50% dividido para 3
vai ter como resultado esse 35 dividido para 3 também. A terça parte dele. A terça parte de 50%, a terça parte de 35%. Essa propriedade, ela garante isso.